Podcast Donas, o câncer e suas cores. Com Ingrid Rosa e Paloma Neves. Podcast Donas. Oi, donas, bom dia! Meu nome é Ingrid Rosa e hoje eu estou aqui no nosso segundo programa com um convidado super especial que a Paloma vai nos apresentar. Oi, donas, bom dia! Estamos aqui com o meu ilustríssimo mestre, Dr. Rafael Ramos. Antes de tudo, olha o que eu vou fazer para ele. Tira o chapéu para o senhor, doutor. Tira o chapéu muitas e muitas vezes, tá? Então, o nosso mega convidado, Dr. Rafael Ramos. Confesso que eu não estava esperando, de verdade. Eu estava entendendo esse negócio do chapéu. Do chapéu, né, amiga? Pois é. Gente, vamos lá. O Dr. Rafael, ele saiu de... Não saiu, né? Porque o primeiro mestre, o primeiro professor de harmonização autorizado do estado do Ceará. Meu queridíssimo professor, né, gente? Meu queridíssimo professor. Eu aprendi com ele, viu? Colocar fios, fazer botox. Tem quem diga que essa mulher tem 60 anos. Vai pra lá. Foi, aprendeu com ele. Ela faz aprendi com ele. Tá vendo aqui? A bichinha tem 85. Gente, é o seguinte. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu me sinto honrada em recebê-lo. Eu não, nós, né, amiga? Nos sentimos honradas em recebê-los. O senhor não tem noção como meu coração pula de emoção. Não tem noção que a felicidade de estar presente aqui, não só me dê sua mão, não só como colega, porque aqui o interessante é que aqui nós somos em 3 colegas, né? Verdade. 3 dentistas, né? E esse aqui é o mestre dos mestres, viu? O mestre dos mestres. Eu fico muito feliz. Emocionei, não estava esperando esse, de verdade, gente, eu não estava esperando esse começo, não. Que coisa linda. Então, nós vamos falar um pouco, vamos fazer algumas perguntas para meu queridíssimo doutor, nosso queridíssimo doutor Rafael Ramos. E ele vai explicar um pouco, né, sobre o que ele passou e ainda passa. E também o slogan do nosso programa, doutor, é o câncer e suas cores, né? Sim, Hoje sim. eu estava vendo que o senhor estava falando do Julho Verde, né? O Julho Verde é mais voltado para o câncer, né, de cabeça e pescoço. Exatamente. Não, eu sei. Eu sei. Ela fez o dever de casa. Eu fiz, tá vendo? Ele me ensinou, menino, bem direitinho, pense. E agora vamos começar as perguntas, né? Como falei, o doutor, ele além de ser doutor, hoje ele é paciente oncológico, tá? Então, agora vamos iniciar algumas perguntinhas, tá, doutor? Tá ótimo. Tá. Doutor, no nosso programa ele aborda sobre o câncer e as suas cores, né? E a gente está querendo saber mais um pouco sobre a sua história, como você descobriu o câncer. Você pode nos ajudar? Tá, sim. Fala, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer revê-la, Paloma. Muito obrigada. Prazer Prazer todo conhecê-la, meu. Ingrid. Prazer. E muito obrigado inicialmente pelo convite, poder falar um pouquinho desse tema, né, que eu acho tão importante. Então, desde abril do ano passado, eu estou nessa batalha, que quem passa sabe como é uma batalha que não é fácil. Com certeza. E muitos podem estar olhando aí, né, em casa dizendo assim, não, esse cara não, ele tá bom já. Com Verdade. cabelo, Mas né? a isso pessoa é acha ótimo, eu passar essa energia, essa força de vontade, para Exato. mim é hoje o que me move, Com tá? certeza. Mas eu ainda estou em tratamento. Então, em abril do ano passado, gente, eu tive sintomas de AVC. Sério, doutor? Sério, eu comecei a ter paralisia no lado esquerdo do corpo. Aí voltei para casa dos meus pais aos 40 anos de idade. Voltou a ser Olha, só atrapalhando um pouquinho, tá vendo aqui, ó?
eu tenho que chamar o meu mestre de senhor e de doutor. Ele é mais novo do que eu, tá? Mais novo, mas é isso mesmo. Vai lá, doutor. Então, aí chegou ao ponto de eu mal conseguir andar, eu não conseguia segurar uma xícara que eu estava sem força na mão. Entendi. E no dia 24 de abril do ano passado, essa data é forte, eu fui levado ao hospital pelos meus pais, de urgência. A minha mãe conta da seguinte forma, ela disse que me acordou de manhã, eu abri o olho, mas eu não fiz o download da alma para o corpo. Sério, então eu doutor? estava totalmente ausente. E aí eu fui levado quase inconsciente e sem andar para o hospital. A certeza que eles tinham era que eu estava tendo um AVC. Sério? E aí eu acordei dentro da máquina de ressonância magnética com aquele barulho, quem já fez sabe que é horrível. Não dói, mas é um barulho ensurdecedor infernal. Não tem como não dormir, lá, não tem, então, não tem. Inconsciente, gente, eu Acordou. acordei no meio do negócio, né? Porque o rolê era meio doido. Aí eu disse, acordei meio, meu Deus, onde é que eu tô? E aí atrapalhei o exame, me mexi. É claro, aí começou tudo de novo. conversaram comigo, disse que eu tinha que ficar parado, começou do zero. E eu lá estátua, esperando o que estava acontecendo, que eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Dormiu e acordou dentro da... E eu me lembro que, quando eu saí da máquina, meu irmão estava na sala e ele olhou para mim e disse assim, Rafael, calma, eu tô aqui contigo, tu teve um AVC. Aí eu, olha, eu tive um AVC e na minha cabeça eu tô bom. É sério, gente, na minha cabeça eu tô susto, ótimo. Né? A pessoa tá dormindo e acordar numa situação dessa. Mas foi pior. Aí piora a situação, porque o médico veio lá de dentro da sala, né, onde eles controlam na ressonância, e disse, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. Essa frase me marcou, porque ele olhou assim, disse, olha, a notícia boa a é ruim que o senhor vai já dizer, viu? Diga a boa logo. A notícia boa é que você não teve um AVC. Aí dá para imaginar, né? Aí bom. Ele simplesmente olhou para mim. Aí disse assim, mas a notícia ruim é que você tem um tumor cerebral. E aí a gente vai lhe operar na quarta-feira. Gente, eu me arrepio inteiro. Porque na minha cabeça, dentista, eu sou... A minha formação inicial é de cirurgia, eu já trabalhei em hospital, antes da harmonização. Então, na minha cabeça era impossível alguém passar por uma cirurgia neurológica, abrir a cabeça, mexer no cérebro e voltar sem sequelas, sem sequelas. E eu só pensava na minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos, meu Deus do céu. E aí começou... Você só pensa que vai morrer, né? Ou voltar sequelado, né? Eu me perguntava... Eu pedia, Deus, por favor, a gente começa a fazer a barganha, né? É verdade. Até quem não acredita em Deus começa a barganhar. Nessa hora é a hora que Nessa hora... hora que o ateu diz, ai meu Deus do ceu. Então ele vira, no mínimo, agnóstico. Verdade. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho uma filha para criar. Então que, pelo menos, que eu sobreviva. Sim. E que eu saiba lidar com as sequelas que eu tiver. Sim. E aí eu comecei a tomar a medicação. Hoje, eu sei que naquela hora, eu estava com um tumor do tamanho de um limão, de um limão Tahiti, com mais de 5 centímetros nessa região lateral aqui da cabeça, só que... Do outro lado. Já cresceu o cabelinho aí, doutor? Já cresceu. Então, o médico olhou para mim depois, o neurocirurgião, e disse, Rafael... A gente queria te operar de emergência, porque o tumor estava empurrando o cérebro, o cérebro estava inchando e ele estava causando hipertensão intracraniana gravíssima. Eita. A linha média, a gente tem uma linha média do nosso cérebro, né? Infarto, a minha que é a divisão, né, doutor? Não, hipertensão intracraniana mesmo, é mais perigosa ainda. A linha média cerebral, ela estava desviada mais de 3 centímetros. Eita. Então, o tumor empurrou meu cérebro para a esquerda mais de 3 centímetros. Meu Deus, e ele disse que, inicialmente, ele queria me operar de emergência. Mas eles se juntaram lá, os neurocirurgiões, né, do Antônio Prudente, enfim. Eu também. E eu quero agradecer de coração aquela equipe que me salvou, me devolveu a vida. Então, estarmos vivos, né, doutor? tenho uma... Opa! Normal. Eu tenho uma gratidão imensa, mas eles disseram o seguinte,
a gente não vai operar ele hoje porque eu acho que ele não vai botar até amanhã. Eita, Eles realmente não acreditavam que eu ia sobreviver. E aí eles começaram com a medicação para secar o cérebro, é o Manitol. Uhum. E eu me lembro que em toda, assim, eu estava numa montanha russa de consciência, eu ia e vinha, ia e vinha. Uhum. E nessas idas e vindas, eu me lembro da enfermeira vindo e eu dizendo, eu tô com muita dor de cabeça. Todas as fotos que fizeram vídeos achando que eu ia morrer. Eita. Doutor, só uma pergunta. Todas eu tô assim, com a mão na cabeça e com cara de muita dor. Mas o senhor sentia dor de cabeça ou foi nesse momento só? A partir desse momento que o senhor veio sentir? Não a ponto de ser algo que fosse normal, né? Pronto, uma dor rotineira. De cabeça que eu achava que era. É isso que eu vou entendi. falar já, a dificuldade que a gente, né, que De todos têm do diagnosticar, diagnóstico né? do câncer cerebral e dos tumores cerebrais em geral. Verdade, sim. Mas eu lembro que eu nessa coisa, a enfermeira veio, aí eu disse, olha, eu tô com muita dor de cabeça. Aí ela disse, eu já tô botando aqui um remédio para dor. Aí eu, na minha inocência, disse, é dipirona? É de pirona. É dipirona, aí ela olhou Pirona e disse, de cobra, não, né? aí ela achou, Porque tu tem alergia, é? não, mas só eu curiosidade. né, eu só disse filha? assim, dipirona não vai fazer nem cosca. Aí ela disse, não é dipirona não, é manitol. Aí eu fiz assim, meu Deus, eu que já estagiei no IJF, é o Instituto José Frota, é o maior hospital de trauma aqui do Ceará, Sim. e eu já estagiei lá com o pessoal da Bucomaxilo. Então, quando a gente sabe lá que manitol só é feito nos pacientes que estão com trauma encefálico gravíssimo. Sim. Eu olhei para ela assim, eu tô mal, né? Eu tô mal, não tô? Aí ela assim, menino, vai dormir, vai. Durma. Já estava consciente, né, doutor? Eu tava, na realidade, oscilando a consciência. Entendi. Mais engraçado, que quando começou o manitol, de fato, começou a desinchar. E eu comecei a realmente melhorar da dor de cabeça. Entendi. E fiquei aguardando um leito de UTI. Aí, de fato... Aí, nesse dia também teve outra coisa engraçada, porque eu fiquei sabendo que o meu tumor era na região direita lateral. Para quem sabe, é o quê? Parietal, temporal parietal direita. Aí veio um médico com um jaleco de médico, só tinha assim, médico, né? Ele olhou para mim e disse, aí, como é que você tá? Aí eu olhei para ele assim, não tô bem não. Eu tô com um tumor aqui na região temporoparietal direita. Aí ele olhou pra mim com uma cara estranha e disse assim, tu é o quê? Aí eu, sou dentista, e tu? Aí ele, eu sou o neurocirurgião que vou te operar. Eu disse, Ele não tinha desculpa, noção. doutor. Ele não tinha noção que você soubesse, né, a localização, né? E aí Isso ficou é bom, né, de ser dentista. Né, nessa gente? coisa. Mas é aquela, tipo assim, eu nunca tinha passado eu não tinha passado por cirurgia na minha vida. E o meu maior medo, porque como cirurgião, eu operei diversas pessoas a nível hospitalar, então eu sabia o processo de anestesia geral, eu tinha pânico da intubação. A gente sabe que para passar por uma cirurgia dessa, o risco é alto e se coloca um tubo pela boca que vai para a traqueia e você respira por aquele tubo. E eu achava, porque quando os pacientes vão colocar o tubo, fica aquela coisa da ânsia de vômito, é feio, feio de se ver. Então, eu pensava que ia ser a pior sensação do mundo. E começou assim... Por isso que eu digo, tem horas que saber muito... Às vezes te prejudica. Saber muito é bom, é ótimo. Verdade. Mas tem horas que a gente diz, eu queria não saber, não. Mas Concordo, aí fiquei lá na UTI, concordo. estabilizei. Fez a cirurgia, doutor? Aí nesse quando dia? foi na... Não, fiquei lá. Fiquei internado. Quantos dias antes, doutor? Mais ou menos? Era domingo. Domingo eu fui para a UTI no outro dia, então. Segunda, terça, quarta eu fui operado. Eu passei 3 dias na UTI. Como o doutor havia falado, né? O neuro. O neuro. Aí acordei de manhã, pronto. Olha outra coisa louca. Eu fui dormir à noite, né, na UTI. Sim. Aí eu pensava, disse, oh, meu Deus, tomara que me esqueçam aqui, eu tô tão bom. É verdade, eu não quero ser operado mais não, já tô bonzinho, eu já fiquei bom, tomara que me esqueçam. E a cabeça girando, porque o senhor é super elétrico, não parava
De jeito nenhum. Inclusive, foi preciso fazer um benzodiazepínico, né? Um ansiolítico para eu conseguir dormir, porque eu não dormia à noite. E tava lá tagarelando na UTI, acordando todo mundo. Igual a mim. Aí, eu lembro demais, de manhã, bem cedo, quando eu achei que tava dormindo, a menina acorda lá na UTI, puxando e dando banho no leito. E eu sempre digo, a primeira coisa que você perde quando você está hospitalizado é a vergonha. Verdade. E você perde a dignidade. Porque na época eu estava bem acima do peso, eu estava 40 quilos mais gordo. Mas assim, o senhor está muito bem, viu? Com todo respeito, tá? Mas é isso muito que eu vou bem. já dizer sobre o processo de... Eu não gosto nem de dizer processo de doença, mas não, o processo a gente não tem nada não, doutor. Nós somos curados. Esse nosso processo que a gente ainda que eu tô terminando de passar. Isso. Mas aí eu me lembro que veio pronto, me deram banho no leito e eu disse, oh, meu Deus do céu, eu vou me operar mesmo. Aí veio o anestesista e eu comecei a conversar com o anestesista como eu conversava com o anestesista da equipe que eu trabalhava. Sim. Normal, então, natural, de igual para igual, era o cirurgião, não era o paciente. Sim, aí, inclusive, eu falei para ela assim, olha, eu tenho uma notícia para dar para a senhora, a senhora vai ter dificuldade para fazer a minha intubação. Quem é da área vai entender, pois existe uma classificação que eles falam que é classificação de Mallampati. É de 1 a 4. Quanto mais difícil for de passar o tubo, maior é o número. Então, Mallampati 4 é muito difícil, Mallampati 1 é muito fácil. E o senhor tem um 4? E eu olhei para ela e disse, olha, eu sou Mallampati 4. Aí ela já botou a mão na cabeça, como quem diz, eu vou ter trabalho logo Mas cedo. Era mesmo? Tu que falou? Aí ela disse, abra a boca pra eu ver. Aí eu abri a boca pra ela, né? Aí ela olhou pra mim, ela fez uma careta. Eita. Aí disse assim, não é 4 não, é 3,5. Né? Bem aí longe de 4. Beleza, tá, doutora? Beleza. Aí tranquilo, vamos nós. Aí me levaram pro centro cirúrgico, meu coração achei que ia sair da boca nessa hora, porque sério? eu juro que eu fiquei guardando imagens, guardando cheiro. Sabe aquela coisa assim, pode ser minha última imagem. Meu Deus. Sério, aquela coisa às vezes quando é um você nível é pai, né? e é um nível de consciência do que está acontecendo. Porque quem não está tendo consciência real do que está acontecendo, Verdade. vai, tipo assim... Tem o medo, mas o medo que o medo faz parte, mas a verdade. consciência profunda do que vai acontecer... Cada detalhe do que vai acontecer Então no teu eu corpo. guardei as imagens, eu guardei o cheiro, eu tipo assim, pode ser meu último suspiro. Verdade. Aí, mas Imagina, ao mesmo então. tempo me entreguei a Deus Sim. e fui com confiança. Porque Amém. tudo que eu passo para vocês é o seguinte, podem e devem ter medo, pode ser frágil, mas não perca a confiança. Sim. Confiem. Sim. Porque sempre acontece o melhor, seja o que for. Verdade. Então, O eu me melhor pra entreguei você, né? para o melhor. Verdade. E aí, Doutor, mas o senhor é nervoso? dá pra Sério? ver, sou Olha, ansioso. não é igual a mim, ele fala... Começa a falar e não para mais. É verdade. Olha, gente, agora nós somos muito parecidos, doutor, porém, eu não sou nervosa. Por exemplo, segunda-feira agora eu vou fazer uma lipo e terminar de arrumar o negócio. Eu já seio, estaria. Né? Então, isso que faz parte do processo de câncer que eu já tive, que o doutor sabe. Então, assim, eu não sabia desse lado do senhor. É mesmo, doutor, nervoso. Sou nervoso. Não parece. Incrível que Ele é pareça. agitado demais. Era de uma sala para outra, de uma sala para outra, de uma sala para outra. Eu disse, meu Deus, eu quero fazer. Só cortando um pouquinho, tá, doutor? Eu quero fazer com você. Peraí. E no dia de curso, então? No dia de curso, ele... Não, peraí, não fala comigo agora, não. Peraí. Desse jeitinho. Sim, doutor, conclua. Mas pode eu me lembro, pronto. Primeira coisa... Anestesia geral é a melhor coisa do mundo. Relaxa. Então, quando bota aquele negocinho na veia, eu olhei pra médica, ela diz assim, ó... Você vê, apaga e você pronto. vai dormir. Gente, foi o melhor sono da minha vida. Quando vem Só riu quando acorda. Pronto, eu não fui, a indução anestésica não foi. E eu ainda perguntei pra ela, a indução anestésica vai ser por gás, alotano? Aí ela já olhou pra mim como diz, o paciente trabalhoso. Ele sabe mais do que a gente. Peraí, deixa eu acordar pra fazer. Vai ser tudo endovenoso.
Aí, de fato, quando ela botou lá o negocinho na veia, eu Já- olhei pra ela e... Verdade. Gente, não senti o tal do tubo. Do Não tubo. tenho Que bom, lembrança né, desse doutor? tubo. Que bom. E aí, a visão que eu tenho é o seguinte. Acordei, olhei pra cima, vi aquele negócio lá do... Como é que chama? O holofote. O holofote do as centro luzes, cirúrgico. Né? Aham. Porque a visão do paciente é muito É. diferente. Eu nunca tinha Verdade. tido a visão do paciente, É. eu só era na visão do médico. Exato. Olhei pra cima e disse, meu Deus, eu acho que não deu certo a cirurgia, não, porque eu tô... Na hora que tu acordou, Eu tô- Sim, como que eu acordei? Acordei. Achei que Aham. tinha acordado, tu tava tipo, com que não tinha frio, dado com certo. enjoo. Ah. Aí olhei pro lado, aí vi lá aquela ruma, como que a gente diz aqui no Ceará, É. tá? Eu sou bem cearense. Aquela ruma de instrumento todo sujo de sangue. Aí eu, parece que me operaram mesmo. Eu tô vivo. Aí eu acho que o Oh, doutor, glória. o neurocirurgião, me viu com a cabeça para um lado, para o outro. Aham. Aí chegou e disse, Não Rafael, mesmo. tá tudo bem? Aí ele pode falar. Aí eu, tá tudo ótimo, doutor. Aí na minha cabeça eu comecei a fazer um checklist Aham. dos meus sentidos. Uhum. Eu disse, caramba, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu não morri. Sério, Amém, parece brincadeira, amém. gente, mas não É, É, não quando a gente é, acorda não na é. anestesia, a E primeira é coisa que a gente- emocionante, né? É. E é emocionante É uma coisa que demais. só quem passou sabe. Então eu acordei e certeza. disse, meu Deus, eu sobrevivi. Aí, eu não fiquei cego. O médico falou comigo. Eu não fiquei surdo. Aí ele, Amém. levante a mão, levante a outra, levante a Olha. perna, levante a outra. Todos os comandos. Aí eu disse, todos meu os Deus, eu tô comandos. conseguindo Oh, mexer glória. tudo. Eu não fiquei paralítico, não Sim, perdi sim. movimento. Aí ele começou a conversar comigo e eu entendendo tudo. E eu disse, e eu não fiquei... A gente aqui no Ceará diz broco. É, Eu não sei se é alguém de verdade. fora estiver assistindo. verdade. Tipo assim, fica sem compreender as coisas. Então assim, eu não fiquei broco. O nosso linguajar, né, doutor? Aí eu disse, meu Deus, obrigado. Eu voltei melhor do que quando eu entrei. Amém, amém, amém. O senhor é um homem de Deus, um homem que Deus escolheu para ficar aqui, né? Por enquanto, né? Nós só vamos quando tiver Sim, 150. na hora, sem dúvida. E aí a outra coisa boa foi que ele disse, olha, Rafael, eu consegui tirar o tumor completo. Então, disse, meu Deus, obrigado. Foi removido o tumor inteiro. E aí eu recuperei super bem. Eu achava que ia Glória. passar um mês no hospital, porque é uma cirurgia neurológica. Eu achei que ia... E aí eu, tipo, me operei na quarta. No domingo eu tava indo pra casa. Oh, Então eu disse, Maravilha. meu Deus, que maravilha, eu tô bom. É Deus, é Deus. Eu tô bom. E aí Deus. demora pra sair a biópsia, sim, né? Sim, demora. E aí E o além da outro biópsia, tem choque o outro foi também, né? Tem tem a biópsia da biópsia, gente. Esqueci agora o nome. É tipo a fenotipação, né? Isso. É a fenotipação, né? No nosso caso, doutor, Exato, né? então, é exatamente a imunohistoquímica. Imunohistoquímica, é. Então, Isso. tava esperando essa bendita histopatológica, que é a Aham. biópsia, Sim. e a imunohistoquímica. E isso demorou mais uns 20 dias, e eu cada vez melhor. Glória. Aí chega meu irmão lá em casa, na casa da mamãe, onde eu Aham, tava, né? aham. Aí foi toda a Aí- família pra tua mãe? Esposa? Não. Eu já tava divorciado. Ah, Na época eu estava divorciado. Então, aí eu tava lá sozinho. Aí chega meu irmão e disse, Rafael, saiu o resultado. Aham. Tu quer que eu leia pra ti? Aí eu que também já trabalhei na área, eu sei que é muito claro. chato. É, um bocado de coisa. É. Eu faço o seguinte, Resumo, lê a né? conclusão. Aham. Aí Sim. ele, Rafael, é o seguinte, deu glioblastoma, mas não pesquisa no Google. Lá vai os pelos se arrepiando aqui de novo. Assim que é obviamente É. que a primeira coisa que a gente faz, apesar É. de achar que eu era um profissional de saúde bem preparado, e eu Sim. era. Eu sou. Era não, é. Eu sou Ele é, gente. um profissional de saúde muito bem preparado. Muito, muito bem. Eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu já trabalhei, fiz trabalho na área de patologia na faculdade. Eu gostava muito dessa área já. Eu nunca tinha ouvido falar desse bendito. Obviamente eu fui. Raro, né, Aí a doutor? primeira coisa que que aparece, tumor maligno cerebral. Eita. Aí, gente, se arrepiou. o diagnóstico É. de câncer
derruba. A Paloma pode me validar no que eu vou falar. Com certeza. Mas Não quando tem é como na cabeça, não tem fica como louco, você né? receber o diagnóstico de câncer, por mais que o médico diga, esse câncer tem uma probabilidade ótima. Gente, a primeira coisa que você sente é o quê? Ameaça à vida. Com certeza. Principalmente com quando se certeza. trata da Mas, cabeça. aí como eu te disse, aí você junta diagnóstico de câncer, câncer no cérebro, câncer na cabeça. Eu não chorava, não era de tristeza, não era um choro. Era um choro. Sabe quando a lágrima não para de cair, ela só Sim. cai? Sim. E você não sabe nem por que tá Porque chorando, sa- mas Isso mesmo. a minha gente sente, preocupação sabe o quê, era, doutor? sabe o quê? A minha preocupação maior, como é que a mamãe vai... Como é que a mamãe não pode saber, e eu trancado no quarto sozinho, dizendo, a mamãe não vai poder saber que eu tô com câncer. Essa sensação que o doutor teve é a seguinte, é uma sensação de incapacidade. Só sabe quem passa mesmo, Só né? sabe Pela quem situação. passa. A gente Poxa. imagina, mas... A pessoa Quem fica passou. assim, ó. Meu Deus, como é que minha mãe vai saber o que o doutor acabou de relatar? A filha dele, ele Sim. precisava ter vida para criar a filha dele. A minha filha, né, ano passado, com 11 anos, se ela nem pode saber, ela já está meio desesperada Sim, na claro, psicóloga. A mãe claro. dela já tinha falado, Sim. olha, a Bianca desmaiou na escola, com crise de Tadinha. ansiedade. Só do Sim. período que eu já estava no hospital, sem isso. ela nem saber. Sim, sim. Mas como é que a minha filha vai saber que eu tô com câncer cerebral? Verdade. Mas verdade. aí piora um pouco. Mas assim, verdade. não tem como piorar, não. Tem, Sempre tem como piorar aquele Porque ditado. ainda tem o sentimento, Não, gente, mas a é ansiedade da pior. gente. Queima, doutor. Glioblastoma. Ah. O pior tumor maligno cerebral. Ai, meu Deus, ainda tem o pior, né? Tumor maligno de grau 4. No cérebro, os cânceres, eles são considerados de grau 1 a grau 4. Certo. Ele é grau 4. O 4 é o Deus. pior, tá, gente? Grau Pior. 4 sendo o pior. Rápida, progressão rápida. Então, ele leva à morte sem tratamento Ah. em 3 meses. Eita. Caramba. No dia que eu cheguei no hospital, fazia 3 meses que aquele tumor que eu cheguei realmente no dia... Se eu tivesse esperado um dia, eu realmente teria morrido. Então, Olha. ele Então, tava eu com 3 meses na cheguei tua cabeça. Exatamente. Tinha 3 meses só que ele tinha nascido na minha cabeça. Entendi. Olha aí, E doutor. anteriormente tu só E os sentia... sintomas, pois dor é, de gente. cabeça. E a gente acha que vai dar muito sintoma. Quando ele dá sintoma, Já é porque já tá... Já estava no 4, né, doutor? Exatamente, ele já tá no estágio máximo. É. Doutor, tipo assim, o senhor pegou e falou agora que referente à sua filhinha e tudo, me conta um pouco como é que foi a reação da sua família. Por mais que o senhor já esteja contando aí, mas me conta um pouco. Claro que o senhor vai dar continuidade, mas é porque nessa hora eu fico sim. a ansiedade da gente é grande saber. Assim, aí. de início, eu e meu irmão, a gente meio que escondeu da mamãe. Ah. A gente fez um pacto. Eu Sim. sempre digo, gente, por favor, não escondam do paciente, porque eu, É, como paciente, se verdade. tivessem escondido isso de mim, eu preferia 1000 vezes saber Sim, e sim, passar claro. por tudo isso, porque a gente entra num processo que tem uma psiquiatra muito boa chamada Elizabeth Kubler-Ross, que ela tem um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, Uhum. que ela trabalhou exatamente numa ala de pacientes Só? terminais, Uhum. e ela escreveu esse livro daí. Sim. E, assim, a gente entra num estado de luto antecipatório. É verdade. É. O próprio paciente, entra num luto por si. Você já vai fazendo planos, né? E Na aí cabeça. a gente passa pelas fases do luto. A primeira Certo, fase, verdade. que foi aquele choro desesperador que eu não conseguia parar, chama 3 fase... dias, né, doutor? 3 dias de choro, né? Peraí, a fase da... Emocional? Não, Negação. não é a negação, não. Eu esqueci É tipo também. do desespero. É como se fosse um desespero, vamos falar assim. Você fica chateado, você chora. A revolta. Revolta, A primeira fase verdade. é exatamente a revolta. Verdade. Aí depois da revolta vem a negação. Então tu vive todas as fases do luto Em antes si de morrer. próprio. Né? Morrer, é verdade. Mas a amiga. negação é exatamente o quê? Ou é a negação de que você não tem nada,
Alguns Sim. negam a Paloma- vida e se... Paloma não sai desse luta até hoje, não tem nada. Então, a negação, e eu entrei nessa negação de que eu já estava bom, não estou sentindo nada. E aí a gente passa pela barganha, que aí é onde vem a gente... É nessa hora que a gente diz que o ateu vira agnóstico, todo mundo procura Deus. E Concordo. você diz assim, Deus, eu não posso. E a gente barganha com os médicos também. Verdade. Eu só faltei me ajoelhar no pé do oncologista e dizer, doutor, você tem que me curar. Eu tenho Joga uma toda a filha. responsabilidade. pro Eu médico, faço né? assim, qualquer coisa por você, se você me curar. E eles olham pra gente como dizem, vou fazer tudo. Tudo que tá no controle dele, né? Até a Mas gente vida entrar da na gente- fase que eu hoje estou, de aceitação, onde eu consigo falar tranquilamente. Eu tenho todos os sentimentos, dá pra ver que eu me arrepio, que eu sou bem sensível, mas a gente aceita Com certeza. de bem. Mas para isso, aí eu dou outra dica, gente, para quem tiver ou passando por a pessoa, você mesmo que esteja passando, ou algum parente seu que esteja passando, a psicoterapia, gente, Sim, a abordagem, o acompanhamento de um psicólogo, de uma psicóloga que seja experiente nessa área, faz toda a diferença de como você vai passar por essa fase sombria no início. Verdade. Doutor, eu concordo plenamente. Porém, a amiga até sabia que... Me fala aí um pouquinho, amiga. Eu falei pra ti, nunca fui ao psicólogo, né? No dia que eu fui, ele pegou e passou a medicação. Aliás, fui ao psicólogo, ele mandou ir para o psiquiatra, ele passou a medicação, eu disse, não tem nem perigo. No primeiro dia que eu tomei, mas eu tomei, né? Ela eu disse, tomou, não, eu vou contar, ela tomou, acho que foi Rivotril, não foi? Deu vontade de se jogar do Ai, minha Nossa pessoa. Tomando Aí ela não tomou mais. Ficou mais doida do que ela rebote. já mais é. Deu efeito rebote. É tanto que quando eles vão passar, não passa não, que eu sou a Ela mulher não do toma. mundo. Eu acho não tomo. impressionante uma mulher dessa, que já passou por tudo que ela passou, não tomar ansiolítico. Pois é. Doutor, nós vamos agora chamar os nossos parceiros, tá? Vamos falar um pouquinho deles aqui. E depois nós vamos dar continuidade. Vamos lá, galera. Tá Presta bom? atenção aí no pessoal que faz isso aqui acontecer. É viu? verdade. Gente, eu quero agradecer a todos os nossos parceiros, né, amiga? Que estão nos vestindo. Hoje a gente tá toda de fina fit, viu? Exatamente. E Calçados, calçada. Abraão calçados. Isso mesmo. E assim, esses parceiros, eles compraram realmente a nossa causa, a nossa ideia de mostrar para a sociedade que o paciente com câncer, ele não precisa se vitimizar. Ele não precisa ficar triste. Ele precisa simplesmente lutar, como nós lutamos, né, doutor? Como nós lutamos. Então, vocês estão diante de dois pacientes oncológicos que nós amamos viver. Então, nossos parceiros super compraram essa ideia e estão conosco, entre eles a Queijolândia, tá? Ela nos presenteou também com nossa fotinha aqui do lado, gente, olha, Queijolândia Frios, com a nossa querida Rosângela, tá? Maravilhosa, beijo grande, querida, que Deus te abençoe muito. Olha aí, Queijolândia aqui no ar. Queijolândia no ar, também sabor nativo, polpas de fruta, você sabe que a gente... É essencial a gente se cuidar, se alimentar bem, tomar um suquinho de forma natural, né? Serigon Serigrafia, que nos ajudou bastante com o nosso layout. La Paloma Modas, de Carla Neves, tá? Miglia Serpa, clínica de estética, onde a gente fica... para deixar a gente magra, né? Magrinha, rostinho, o doutor já foi... Um abraço, Miglia. Já tive... Nosso doutor lá também, viu? A Nubet Forgel, né? Nosso querido André e a Lindalva, eles estão de parabéns. No primeiro programa estávamos, né, vestidas, né, amiga? Zapre Calçados, os calçados finos, lindos e maravilhosos. E pense numa delicadeza e conforto sem igual.
Fina Fit, hoje estamos de Fina Fit, lindas e maravilhosas, né, amiga? Eu estou me achando diva. Talento de mulher é roupa de dormir, que é aquela coisinha gostosa que nós passamos um terço da nossa vida, né, dormindo. Então tem que ser de forma bem delicada, bem feliz e confortável. Aqui, ó, sabor nativo, polpa de fruta, tem vários sabores. Tem kiwi, caju, goiaba, morango, abacaxi e por aí vai. Eu amo todas, tá? E eu espero que vocês fiquem nos assistindo até o fim e que vocês estejam gostando do nosso programa, gente, de levar conhecimento para vocês sobre o câncer e suas cores, né? Doutor, eu quero que o senhor também fale um pouquinho sobre isso no decorrer, tá bom? Sim, tá? sim. Vamos voltar agora, tá bom? Vamos lá. De novo, seja muito bem-vindo, doutor. Tá? Obrigado. Eu sei que eu falo demais, gente, mas... Vamos lá, Rafael. Me conta, quem é Rafael Ramos? Então, gente, Rafael Ramos, eu tenho 42 anos hoje, tá? Sou divorciado, mas estou muito bem acompanhado hoje. Tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado. Eu tenho uma filhinha de 12 anos. Beijo, filha. É a Bianca. Papai te ama. Que lindo. E, então, eu me formei em odontologia pela Universidade Federal do Ceará. Eu vou fazer, pronto, agora em agosto eu estou fazendo exatos 20 anos de formado. Eita, doutor. E aí eu mando um beijão também pra galera lá da sala da Odonto. Tu com fazia certeza, na Federal? Eu fiz na Federal. E aí eu enveredei pela área da cirurgia, eu não fiz residência, eu fiz cursos de aperfeiçoamento e aí fui trabalhar pelo interior, aquela vida, né, de PSF, de unidade básica de saúde, e depois eu fui para um centro de especialidades. Trabalhei mais de 10 anos no centro de especialidades do IPU, no céu do IPU. Então, um beijo para a galera do IPU que com certeza vai estar vendo em peso, né, esse podcast. E vão ver mesmo, porque meu irmão é lá de Ipu, viu? Ai, lá de Ipu. Ele mora lá. Olha, ele é o das Neves da Ipuraço, tá? Propaganda aqui, ó, viu? Então, Vai, Dudu, não imaginava. continue. Então, trabalhei mais de 10 anos lá no centro de especialidades. Então, tanto eu fazia parte de bucomaxilo, né, principalmente dente incluso, e muita biópsia. Então, sempre tive, de alguma forma, ligado ao câncer. Com certeza. Eu não imaginava que estaria depois vítima, do outro né? lado. Do outro lado, mas... Nem queríamos, né? Então, assim, eu fiz muita campanha de prevenção de câncer de boca, e é onde entra o Maio Verde, ou, desculpa, o Julho Verde. Julho Verde, porque Maio é do... Maio é que é o... cinza, Maio cinza. Maio é que é o do câncer cerebral. Isso. Porque o câncer cerebral não entra, porque ele é bem diferente dos cânceres de cabeça e pescoço. Sim. Principalmente... Mas o Júlio Verde, ele entra em todos os cânceres, cabeça e pescoço, Isso, mesmo no cerebral. Né? Isso, porque aí a gente pode se perguntar, mas por que se ele não está na cabeça, né? Porque o câncer de cabeça e pescoço, e aí eu vou agora falar como o Dr. Rafael, gente, ó, fica ligado. O câncer de cabeça e pescoço, em geral, ele tem prevenção. Ele está diretamente ligado aos hábitos de vida. Certeza. A Paloma me conheceu numa época que que ela vai dizer assim, se ela pode até me entregar, mas e eu vou dizer. eu era fumante, gente. Fumante. Será que isso não tem alguma relação? Aí eu vou já dizer que fumante. É por isso que o câncer cerebral é muito louco. Então, por isso que ele não entra no Júlio. Entendi. Então, a do Júlio o câncer de cabeça e pescoço está principalmente ligado ao tabagismo, ao consumo de bebidas alcoólicas, principalmente
os dois em concomitância, né? O álcool e o tabaco juntos piora-se 1000 vezes, eles atuam em sinergia, né? E às vezes a pessoa também não tem o autocuidado também, né? Isso. Então, o E a câncer de alteração cabeça... também dos hormônios, né, Isso, doutor? sim. Da tireoide, O uso né, de gente? próteses mal adaptadas. Então, se você tem aquela prótese que sempre fica lhe machucando durante anos e anos e anos, aquela agressão constante ao tecido, que vai levar sempre esse tecido a estar se regenerando, essa regeneração ela pode dar uma alteração e gerar um tumor. Sim, sim. Então, gente, cuidado. Cuidado. Mas por que agora eu vou dizer que o câncer cerebral, que é o maio, que é na cor cinza, ele não entra na categoria de câncer de cabeça e pescoço. Primeiro, o câncer cerebral, ele até hoje não se tem uma causa específica para o câncer cerebral. Olha, doutor. Então, por que a gente precisa saber a causa? Não é só para a gente olhar para a pessoa e dizer bem feito. Não. Brincadeira, tá, gente? É só porque o assunto é tão pesado que eu gosto. Era igual quando eu dava minhas aulas. Eu sempre fui muito brincalhão, né? Sempre. A pessoa passa uma semana só assistindo, sabe? Quando tava terminando, aí eu... Doutor, não, tem mais, eu quero mais. Mas o sim. ar mesmo. Então, a gente não precisa saber o porquê, né, a origem, de onde vem, o que causa. Não é para a gente apontar o dedo e dizer bem feito, mas é para a gente poder trabalhar a prevenção. Sim, exatamente. Gente, o câncer cerebral, ele aí é onde entra a epidemiologia, né, a ciência que estuda, né, os números, ela quantifica as doenças, né? Então, o câncer cerebral, ele vai dar em fumantes e não fumantes quase que com a mesma proporção. Homens e mulheres quase com a mesma proporção. Ele dá mais em pessoas acima de 60 anos. Mas para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em câncer pediátrico, a gente pensa logo em leucemia. Sim, verdade. O câncer cerebral ultrapassou a leucemia como o câncer que mais mata, como câncer pediátrico que mais mata. Meu Deus, aí, gente. E é tão pouco falado. Isso é cultura, viu? Olha. A gente acha que o câncer cerebral é raríssimo. É verdade. Um dos problemas de achar que o câncer cerebral é raro é que nem mesmo os médicos... Porque se é raro, a gente acaba... a gente é profissional de saúde. Verdade, então, assim, se é raro, é coisa de rodapé de livro. Verdade. Passa pra frente. Concordo. Então, ninguém pensa que você está com câncer cerebral. Então, muitas vezes, o paciente que está com câncer cerebral, ele passa num oftalmo, ele passa... Porque, será que a dor de cabeça é problema de vista? Ou é pressão alta, né? Eu passei por um psiquiatra. Por quê? Porque o câncer cerebral... o tumor em si, ele gera alterações no cérebro e dependendo de onde ele estiver, ele vai gerar alterações de comportamento. Sim. Eu tive sintomas de depressão. Sério, doutor? Então, mas eu difícil, posso... Né? A pessoa enérgico. Sim. Agora, eu posso chegar e hoje culpar o psiquiatra que me atendeu porque ele não é culpa dele. Não. Então, essa conscientização e esse espaço, parabéns de novo, que vocês aqui estão fazendo e levando conscientização, conhecimento, é muito importante. Muito obrigada. E outra coisa, o câncer cerebral... Pronto, eu ouvi essa frase de uma paciente minha que... Quando eu comecei, gente, não merchan porque eu não vendo nada. Doutor, mas na minha página... esse programa hoje é do senhor. Eu vou pegar o chapéu de novo aqui, viu? Mas, gente, na minha página no Instagram, eu peguei essa época hoje para levar essa conscientização à frente e falar sobre algo que é tão pouco conhecido. Porque quando eu passei da cirurgia... Recebi o diagnóstico. Tipo assim, recebi uma pancada, fiquei sem ar. Respirei. Vamos pra frente. E aí eu vou falar um pouquinho. Já fiz radioterapia, fiz quimioterapia. Ainda faço quimioterapia. Eu não tô livre. Ainda faz, doutor,
Mas o senhor faz a injetável ou Não, a comprimido? não. A quimioterapia para esse Oral. câncer Oral? é específica para esse Ela não câncer. perde cabelo. Ela é oral, nem Não. perde Ela é oral, cabelo. né? Ah. Aí muita gente aí tá dizendo, essa quimioterapia é fraca. É. Oh, meu Deus. Ah, nem cai cabelo, quimioterapia é fraca. Aí eu vou dizer pra você que tá olhando aí, olha, imagina uma quimioterapia que age diretamente no seu cérebro, porque ela é específica para câncer no cérebro. Gente, não tem como explicar. É tontura, Caramba. dor de cabeça, não é sonolência. Náuseas também, Não é né? sonolência, é não conseguir ficar acordado. Que é Cara, diferente de pior. estar sonolento. É verdade. É que, pior. tipo assim, você tá aqui com o celular na mão, aí Você parece que o apaga. tempo... Aí quando eu olho, se vale, eu dei um cochilo. Tudo Caramba, eu dormi a tarde todinha. Olha aí. É. Mas Apaga. aí tu passa quanto tempo sentindo esses sintomas? Pronto. O ciclo de químio que eu faço, eu tomo a quimioterapia durante 5 dias. E aí eu passo 28 dias sem tomar. Então é uma vez por mês. Sim, eu tomo sim. 5 dias por mês. E ela, durante esses 5 dias, eu meio que digo Pode assim, que eu esquecer não de ti, existo. né? Pronto. Eu não existo esses 5 dias. Foi Obviamente, abduzido, hein, doutor? eu não saio, eu não faço caminhada, Aham. eu fico em casa. Dá depressão. A própria quimioterapia, ela dá depressão. É porque nos deixa fragilizar. Você perdeu ela o peso, mexe aqui. doutor. Você perdeu peso por causa do tratamento ou porque você decidiu... Não, foi Cuidar. o tratamento. Foi o tratamento. A mudança de vida que eu fui obrigado a fazer. Sim. Então, gente, agora essa frase é uma das frases que eu mais que eu achei mais bonitas que eu criei É. para esse momento. Eu disse para todo mundo que vem conversar comigo às vezes muito mais triste do que eu. Eu já tô chorando aqui. E eu digo assim, olha, há 1 ano e pouco atrás, eu tô com 15 meses de tratamento, né? Então, há 1 ano e meio atrás, eu era um Rafael que era obeso. Tudo bem que ser obeso não é doença não, tá, gente? Sem Não. gordofobia, pelo Mas amor a de Deus. obesidade, Mas faz ela mal. gera Com certeza. Várias doenças. né? Eu bebia, né? Saía, trabalhava. Socialmente, Eu mas, trabalhava é. de domingo a domingo, então Sim. quando eu saía do trabalho, aquela coisa, eu vou me anestesiar. Sim. Ia lá pro barzinho, tomava cervejinha, fumava, me alimentava mal, muito mal, não tinha hora, Não tinha nem tempo, tinha né, local. doutor? E nem tempo, né? Vivia viajando. Sim. Eu dava aula em São Luís, no Maranhão, eu dava aula em vários locais e não tinha como, enfim, eu não tinha rotina de vida. Sim. E não conseguia viver o hoje, porque a minha vida de 1 ano inteiro era agendada. Sim. Eu tinha agenda do consultório e de curso para 1 ano. Sim, Então sim. eu nunca vivia o hoje, eu sempre vivia um dia depois, e o tempo ia passando, ia passando. E quando eu tive o câncer, eu fui obrigado a mudar a rotina de vida. Eu tive que parar e estou parado ainda, tranquilamente. Uhum. Porque importante hoje é eu ficar Ah, bom, com ficar certeza, bem. com certeza. Então, Certeza. pretendo voltar, pretendo muito, morro de saudade, mas até o médico dizer que eu estou apto a voltar, Convite é que não falta, viu? Direto. Doutor, o senhor atende lá na clínica. Doutor, Eu já tô doutor. querendo fazer um curso com ele, Não, sabe? doutor. Sabe? Direto. fazer um curso VIP. Então, mas eu disse, gente, que o glioblastoma para mim, né, esse câncer, ele foi uma bênção. Que sentido? Aí alguém vai dizer assim, ele ficou broco. Ele não tá, esse doutor não ficou legal depois da cirurgia, não. Gente, se eu não mudasse a minha rotina de vida, eu com certeza eu tinha tido um infarto, eu tinha você morrido de morreria uma coisa outro problema. aguda. E eu tive a oportunidade de me virar ao avesso. Uhum. E ao me virar ao avesso, eu descobri que a melhor versão que eu tinha era o avesso. E hoje eu vivo o meu avesso da melhor forma possível. Não só fisicamente, mas psicologicamente, afetivamente. Sim. Eu ressignifiquei. Você que passa sei, também por doutor. essa caminhada, Sei, sabe que sei. essa palavra tem um significado. A gente Muito, ressignifica a palavra Com ressignificar. certeza. Isso é fato. Verdade, Então, doutor. a gente ressignifica tudo. Verdade. Desde, tipo, coisas bestas, acordar de manhã É. e olhar o sol Aham. nascer.
Isso é Você verdade. dá minha sentido, filha né? brinca. Feliz com coisa simples, né? A minha filha brinca dizendo assim, meu Deus do céu, papai, tu virou agora um abraçador de árvores. Virei. Interessante. Mas é bom demais. Doutor, só cortando aqui um pouquinho, doutor. Acontece muito isso comigo. Uma determinada pessoa uma vez falou, por que que você é sempre sorridente, sempre feliz, diante de tanto... O senhor me conhece, né? Diante de tantos problemas. Sempre lhe conheci assim, Sempre. sorrindo com essa energia lá pra Verdade. cima. Quando eu fiz o curso com ele, eu estava bem pouquinho cabelo, lembra, doutor? Bem pouquinho. Era. Aí... Quando tu fez o curso, tava em tratamento? Estava em né? tratamento. Em tratamento. Ele ficou chocado. Ele, tu tá com câncer? Não foi, doutor? Sim, eu Ficou lembro chocado. demais. Então, isso que o doutor falou, ele é sempre assim. Somos bem parecidos, né, doutor? Bem parecidos. Somos sim. E assim, gente, não precisa estar triste porque tem câncer. Fragilidade é uma coisa. Tem dia que estamos fracos. Mas não precisa ser antipático, Não né, precisa amiga? deixar de se cuidar. também. Muita gente Exatamente. se entrega, né, à doença. Eu aí. sou a mais linda do mundo. Agora, Paloma, um fato que eu acho que é importante e Brincadeira, relevante gente. falar, que eu sei que às vezes esse sorriso, essa positividade natural, porque tem a positividade tóxica, existe. É verdade. É tipo assim, alguém olhar pra mim e dizer, não, você não tem nada, é porque tu não faz a quimioterapia que eu faço. Não é não. Eu ainda tenho muito chão É, pela frente. E eu vou já dizer pra vocês o gargalo, o funil que eu tô Funil. passando, tá? Uhum. Porque o funil que eu tô passando, cada vez a gente acha assim, não, a cada dia mais você diminui o risco. Não. Cada dia mais o meu risco aumenta, É, porque verdade. o funil fica É. mais estreito. Isso. Verdade. Então, pra gente ser como a gente tem dias que a gente gasta muita Energia. E que não nos levantamos. Tem dias que para abrir o olho e botar o pé para fora da cama é um gasto de energia que só a gente sabe. Com certeza. Então eu sempre digo, respeita a pessoa que está nesse momento. Eu fiquei triste, eu vou citar agora uma notícia que correu nas redes, né? A Preta Gil, né, a filha do Gilberto Gil, está fazendo um tratamento para câncer de intestino, né? Sim. De cólon. É. E ela estava, esses dias, ela foi para São Luís do Maranhão. Aí um abraço para a galera de São Luís. Sua Eu ainda segunda volto, casa, hein, doutor? Eu ainda volto. Sua segunda casa. E ela foi aos Lençóis Maranhenses, que eu conheço e digo, é belíssimo. Quem tiver a oportunidade, vá. E aí, ela teve uma crise de ansiedade e precisou ser medicada no hospital. E o que eu vi de comentários absurdos, de bem feito, você tá doente, era para ficar em casa. A pessoa quer viver, gente. Então, gente, não faça isso não, pelo amor de Deus. Porque dói, Porque gente. dói inclusive na gente, dói muito na gente, dói. porque é algo que a gente vivencia às vezes. Certeza. Pessoas que dizem, fica aí pagando de doente, tá bonzinho E a bonzinho pra passear. Pra A Preta passear. Gil, ela passou, além do problema com o câncer, ainda passou a separação. Problema o familiar divórcio. seríssimo. Com E isso certeza. como é que fica a cabeça daquela mulher, né? Com E certeza. aí, eu vou dizer outra coisa também, gente. Diga tudo, o programa é seu, viu? Fale tudo. Tem perguntas aqui que nem dá tempo, porque ele tá falando coisa falando, tão a gente linda perguntar antes da gente também. perguntar. Então, Nossa. nós vamos virar a página aqui das perguntas, porque ele é o cara dos caras. Oh. Fala. Mas, gente, ansiedade não é frescura. Não. É difícil, já vi pacientes dizendo Eu assim, vivi olha, isso em família, viu? gente, eu tenho crise de ansiedade e o meu cuidador, seja lá, eu sei que é difícil para o cuidador, seja um parente mais velho ou mais novo, seja a mãe, o pai ou o filho. Sim. É difícil demais para o cuidador, não tenha dúvida que o cuidador tem que se cuidar também. Mas não adianta o cuidador sentar o paciente no colo, passar a mãozinha na cabeça e dizer, calma, você está só com crise, com uma crise de ansiedade. Por que você não vai caminhar? Porque eu já tive síndrome do pânico, eu ouvi isso demais. Eu vou só fazer uma Eu caminhada. vou contar para é você só- aqui, Ingrid, ó. Só que não, né, amiga? Eu já fui pro hospital com crise de ansiedade. Comecei com uma palpitação no coração acelerado, falta de ar,
E eu disse, eu preciso ir para o hospital, eu tô morrendo. Aí a gente acha, aqui no Ceará, não sei se no resto do Brasil o pessoal fala isso, assim, tá dando piti. Né? Tá se fazendo. Não tá com frescura. E aí, chegando no hospital, o médico fez um exame chamado gasometria arterial. É ótimo ele para fazer. É um exame que eu não desejo para ninguém. Para ninguém. Porque eles têm que pegar sangue de uma artéria. A artéria é bem mais profunda. Mas por que o médico passou? Porque como eu estava com falta de ar, mas muitas vezes... Eu já fui várias vezes também para o hospital com síndrome de pânico. O máximo que eles passavam era um calmante. Olha aí. Mas eu gostei disso. Agora eu vou dizer, acho que as coisas de Deus. Porque Deus, eu sou essa pessoa que tem que passar as informações para frente. Então você vai saber. É verdade. Nós estamos aqui com esse propósito de passar nossas experiências, né, olha doutor? a diferença. Muitas vezes você bota aquele negocinho lá no dedo, né, o oxímetro, e você está com 100% de oxigenação. Assim, eu cheguei com falta de ar, mas 100% de oxigenação. E mesmo assim o médico disse, vai fazer uma gasometria. Doeu pra caramba. Fiquei com isso aqui inchado, assim, sei lá, durante quanto tempo. Quando acha, né? Não, é na artéria, mas na artéria. É bem mais profundo do que a veia. Dói pra caramba, a pessoa fica lá procurando. Fura todo. Mas eu sou bom pra agulhinhas. Eu sou bom pra agulhar, de verdade. Eu também sou tranquila. Mas, olha que interessante. Eu tava com 100% de oxigenação. O que a gasometria faz? Ela vê se o seu pulmão está conseguindo fazer as trocas gasosas. Quer dizer, ele está conseguindo tirar o gás carbônico que fica da respiração e reoxigenar esse sangue. A minha gasometria arterial estava totalmente alterada, numa crise de ansiedade. Então, mas foi em decorrência da crise que ficou assim. Foi em decorrência da crise. Tomei lá o ansiolítico, né, o remédio para ansiedade. E passou. Nossa, fiquei bom. Olha aí. Mas, para mostrar que o psicossomático, pronto, muita gente, inclusive profissionais de saúde, colegas da gente, acha que psicossomático também é frescura. Não. E na realidade, psicossomático é o quê? O gatilho é psíquico. Sim. Mas a resposta é física. Ela não é só física, como ela é mensurável. Sim, então, gente, crise de ansiedade grave, crise de ansiedade grave tem que ser medicada, tem que ser levado para o médico. Sim. E não adianta você passar a mão e dizer se acalme, porque quanto mais se diz se acalme, mais nervoso a pessoa fica. Verdade. Doutor, quando nós iniciamos, o senhor havia falado nos bastidores sobre, porque para mim foi passado também, o canabidiol, né? O senhor pode frisar, por favor? Sim, gente, olha. O canabidiol. Para diversas doenças, mas a gente vai, né, especificar aqui, né, no nosso podcast, que sim. Já tô no nosso podcast. É nosso mesmo, viu? É nosso. Que a gente está falando sobre câncer, né? Gente, o medicamento à base de cannabis, aí vamos ser bem abertos. O que é cannabis? O que é cannabis? É um medicamento feito à base da planta da maconha. Ai, meu Deus do céu, vai ficar todo mundo, né? Vai ficar todo mundo maconhado por aí. Então, E além de ver o cabelo do senhor todo, além de ver a gente com energia. Não, aí a pessoa olha lá e diz, eu sabia, olha a cara dele. É por isso que ele não tá ligando muito o câncer. Olha a cara dele, ele só podia estar doidão. Uma coisa que também é maconheiro. Eu também, ó. Não, gente, brincadeira. Não, é brincadeira, gente. Primeiro, a gente conhece a maconha planta, né? Para uso recreacional, que o pessoal fica doidão por aí. Verdade. Mas o que deixa a pessoa doidona é o THC, tetrahidrocannabidiol, que é a substância ativa, a substância psicoativa. É ela que deixa. Mas existe outro canabinoide, que é o CBD, que é o canabidiol. Isso. O CBD, primeiro, ele não dá o barato. Não dá. Eu não vou nem mentir, eu comprei o óleo, que massa! Aí eu tomei o óleo e bom, nem dá barato. Brincadeira. Mas,
Primeiro, CBD não dá barato. E aí, ele tem várias e várias indicações para nós, pacientes oncológicos. Sim. Todo mundo já deve ter ouvido falar que quimioterapia causa náusea pra caramba. E como, doutor? E como? A minha e mau quimio, humor que também, é viu? oral, a minha quimio é oral. Comprimidinho, é fraco. Teve um dia que eu esqueci de tomar o Vonal, que é um remédio para vômito, antes da quimio, e tive que ir ao hospital, porque eu comecei a vomitar, e no 10º episódio de vômito, eu não tinha mais nada no estômago, e mesmo assim o estômago estava batendo palma. Aí eu tive que ser levado ao hospital. Sim, claro. Então, primeiro de tudo, ele é um ótimo antiemético. Quer dizer, ele tira essa náusea. Sim. Tem outra coisa que muita gente sabe, o paciente que passa pela luta e a quimioterapia não tem fome. Fica com... Mas esqueci a palavra. A palavra acho que técnica. depende do organismo, porque desde que engorda, né? Paloma engordou, no primeiro câncer engordou. Do primeiro e Mas do segundo. Mas 70. engordou, inchou. Eu não engordei de comida, porque a gente não come. É inchado. Inchei. Foi inchado. Às vezes você toma corticoide. Ela praticamente dobrou o peso Dobrei dela. o peso. Mas na aí primeira. foi de acúmulo de líquido, isso também é importante. Mas a fome mesmo, tem dias que eu também, assim, eu tô lá em casa, como eu sou o filho mais novo, né, mãe, pai, beijo, dona Margarete, beijo, seu Francisco. Depois. Mas, eu já sou o filho mais novo, então o filho mais novo em casa, sendo cuidado de um câncer, pelo amor de Deus, né? Cuidado. Nem é mimado, hein? É mimado, doutor? E às vezes aquela coisa, vou botar aqui na redoma. São em quantos, doutor, lá? Sou eu e o irmão, Daniel. Também é dentista. Sério? Irmão. Também? Olha, parabéns. Mas, então tem dias que a mamãe, você não vai comer não, menino, não comeu nada. Aí eu, mãe, é porque a nutricionista mandou fazer como é que chama? Aquele negócio jejum intermitente. Jejum intermitente. Mas mandou mesmo. Mas é bom. Mas com acompanhamento nutricional. Mas como até para paciente oncológico, sim, que legal. Porque ajuda a desintoxicar o corpo. Desonera o fígado da gente, que é tão... Gente, o doutor fez uma harmonização em mim e eu comecei a inchar. Mas inchar... que eu achei, doutor, que coisa... Aí o que acontece? Além do normal. Além do normal. Mas foi uma... Tu tava com câncer na época? Não, foi antes do câncer, porque eu conheci o doutor antes de fazer cursos e tudo, sendo paciente, né? Isso. Sendo Primeiro paciente. ela chegou até mim como paciente. Exatamente. Então, ele estava linda, magrinha, filha, né? Então, ele fez, né, a harmonização e... Aí eu disse, doutor, é estranho. Aí ele disse, olha, tem alguma coisa no seu corpo inflamada. Eu disse, não tem não, estado inflamatório, como a gente chama. Exatamente. Eu, não tem não, tá melhor do mundo. Eu sei que eu tenho alergia, mas eu não tenho nada. Eu sou alérgico, mas não tenho nada. Olha aí, ó. Logo depois veio o câncer. Tipo assim, veio a resposta. Veio a resposta, verdade, né? Então, conclui, doutor. Desculpa, perdão. Nada que é isso. Mas o óleo de CBD, primeiro, gente... A gente não sai fumando maconha por aí, não, tá? Não, primeiro jamais. Porque paciente de câncer não vai fumar, pelo amor de Deus. Mas verdade, é um óleozinho, como qualquer remédio, que a gente pinga embaixo da língua. Sim. A absorção dele é sublingual. Então, ele melhora a fome, ele diminui o vômito. Aí, Sim. gente, outra coisa. Todo paciente de câncer cerebral, a gente tem um risco de ter convulsão. E muitos têm convulsão. O senhor chegou a ter, doutor? Graças a Deus, nem antes, nem depois. Amém, e realmente foi Deus que botou a mão. Que porque maravilha. Que Deus no estado que eu estava, eu não sei como é que eu não tive convulsão. Realmente. Mas aí, olha que coisa louca. Depois da cirurgia, fui para casa e tudo, radioterapia. Sim. E aí, já comecei a tomar a fenitoína, que é um anticonvulsivante. O médico já disse, você vai tomar a vida inteira. Certo. Beleza, é um comprimido então, a vida a mais. toda vai ter esse risco de ter uma convulsão. Sim. Mas aí, eu não entendia porque, mesmo tomando a fenitoína, tinha horas que do nada vinha uma sensação de frio na barriga, como se fosse aquelas borboletas no estômago. Sei. E eu não sabia o que estava acontecendo.
Logo depois vi um cheiro que eu não sei explicar. Não é um fedor, mas é um cheiro estranho. Uhum. E aí eu conversei com o neurologista, ele olhou para mim e disse assim, você sabe o que é aura? Aí eu disse assim, vale, ele vai entrar no esoterismo? Aí eu olhei para ele assim, doutor, o senhor acha que é espiritual? Aí ele começou a rir. Não, que eles falam assim. Não, mas é aura de convulsão. Tá. Ele Entendi. começou a rir, por isso que ele riu muito. Aí ele disse, não, Rafael, é aura de convulsão. Tu sabe o que é aura de convulsão? Eu disse, não, só sabia o que era aura. A aura da gente, né? Aí ele disse, aura de convulsão. Acho que a maioria já deve ter ouvido falar que quem vai convulsionar sabe que vai ter uma crise antes de convulsionar. É porque verdade. ele tem aura de convulsão. E um dos sintomas da aura, do nada, borboletas no estômago muito forte, sem náusea, não é náusea. É só um frio na barriga e esse cheiro inexplicável. Então eu estava tendo diversas microconvulsões Sem saber. sem saber. Sim. E quando eu comecei a fazer o uso do óleo de canabidiol, nunca mais eu tive Que aura de maravilha. convulsão. Que maravilha. Eu tenho um grupo, eu participo de um grupo onde tem pacientes de glioblastoma, desse câncer cerebral, do Brasil inteiro. Sério? E nós somos muitos. Ai, Um abraço tá. aí, galera do GBM. Mas que eu com certeza vou espalhar para eles lá Sim, também. até se você também, doutor, puder convidá-los, alguns, para que vocês venham aqui falar um pouco mais, né? Será uma honra, tá? Olha aí, galera, o convite foi feito. Bora? Então, e né, nesse grupo, a gente é orientado para orientar os nossos cuidadores que caso a gente venha a ter uma convulsão mesmo, pede porque eu tomo gotinhas. O óleo é um óleo que também não é uma coisa fabricada na esquina, nem comprada, é feito em laboratório, passado por um exame médico antes, é prescrito por um médico. Aí a médica prescreveu para mim o de 10%, que é um óleo dos mais fortes, de CBD. Aí ela disse, olha, eu tomo, sei lá, 30 gotas por dia. Então é tipo assim, 5 gotas de manhã, 5 gotas da hora. Tu tem que ficar tomando ao longo do dia? Isso, não é de uma vez só. Então é sempre de pouquinho em pouquinho. Aí é orientado o seguinte, se tiver convulsão, enche o conta-gotas e coloca, dentistas vão entender, no fundo de suco. No fundo de suco vestibular. Isto é, aqui. Tá? Então, a gente viu vídeos de gente tendo convulsão, vai lá, coloca e passa. Caramba! E é um medicamento que não tem os efeitos colaterais que um medicamento alopático para todo tem. tipo de convulsão, para quem mesmo Tem que passar sem pelo ser médico. oncológico? Mas sim. Inclusive é indicado para pacientes que têm epilepsia. Que tem epilepsia, né, doutor? Agora Entendi. eu digo mais e agora, Paloma, escuta com atenção que esse recado agora é para ti. Eita, vamos lá, Porque, gente. além de se ele fizesse só isso, ele já era uma maravilha eu pra vou gente. estudar sobre isso, Pois viu? é. Ei, colegas dentistas, nós temos que entrar no nosso lugarzinho nessa nova fase, né, de prescrição, porque nós podemos prescrever, doutor? para tratamentos odontológicos. Certo. Mas bruxismo, Ai, enfim, mil legal, coisas aí que... legal. neuralgias, DTM, né? DTM, então... Certo. Tem que se... Isso é ótimo. É muito legal pra gente pensar em se atualizar depois. Exatamente. Mas tem vários estudos que mostram que, além de tudo isso que já é maravilhoso pra gente que tem câncer, ele age como um antitumoral. Ele age diretamente impedindo o crescimento tumoral de vários tipos de tumores. Ele causa apoptose,
apoptose... Vai lá, vem, doutor, fala, explica. A apoptose é o que? Ele força as células do tumor a morrerem. Exato. E ele não causa essa apoptose, ele não causa essa morte celular em células sadias. Ah, não, que maravilha. Ele especificamente nas células tumorais. Uma célula cancerígena, né? Então, geralmente, eles identificaram que os tumores malignos, em geral, eles têm diversos receptores de CBD nas células tumorais. Então, as células tumorais, elas fazem... o CBD e outros canabinoides, eles vão agir levando o tumor a entrar em estresse. Ele diminui o fluxo sanguíneo para o tumor, porque outra característica que a gente sabe que um tumor maligno, ele cresce muito rápido. Verdade. E para ele crescer rápido, ele tem que ter o quê? Alimentação. Muito vaso sanguíneo. Então, ele impede a alimentação. Então, ele gera um estresse de tensão de oxigênio, ele baixa a tensão de oxigênio, gera um estresse naquele tumor, fazendo com que as células tumorais entrem em apoptose ou morte celular programada. Então, pelo menos no glioblastoma, que tem um estudo específico em inglês na Inglaterra, chamado Aristocrat, que ele estudou especificamente pacientes de glioblastoma, desse câncer que eu trato, que hoje em dia não tem como tratar glioblastoma sem o auxílio do canabidiol. Interessante. Olha aí, muito. Começar a usar mesmo sem ter nada. E, pessoal, aí fora que trata ansiedade, melhora o sono. Né, amiga? E, infelizmente, é que às vezes o preconceito em geral leva ao encarecimento do tratamento, porque ele ainda é um tratamento caro, porque muito caro ele. O laboratório que eu faço uso chama-se Ibracan, tá? Instituto Brasileiro de Cannabis Medicinal. Sim. Para ele conseguir trazer sementes viáveis de cannabis para plantar, precisa de uma ação judicial. Dinheiro. Para ele plantar, para fazer o óleo, precisa de uma ação judicial. Dinheiro. E para ele fabricar o óleo e ter o registro da Anvisa, dinheiro. Mais dinheiro. Então, Quanto gente, custa hoje uma medicação? é em torno de, 15 mlzinho, é em torno de R$250. 250, 300. E que não dá pra nada, porque tem que tomar bastante, né? Então, caro, ainda é algo que está pouco acessível. E eu tenho outra frase que eu gostaria de deixar bem clara aqui no ar também, é o que, principalmente para nós, profissionais de saúde, tratamentos, eles só são eficazes quando eles são acessíveis. Se a gente pensar bem, o tratamento pode ser perfeito, mas se ele não tiver acessibilidade, se ele não for acessível, ele não vai gerar o impacto que ele poderia gerar. Verdade, concordo Se a rede plenamente. pública disponibilizasse, né? Tá começando. Mas como é que tá, doutor? Tem vários estados onde o SUS já tá fazendo a entrega para pacientes de várias patologias, do óleo de cannabis também. Mas aqui a gente ainda não... Isso é bacana, isso é ótimo, né, gente? Doutor, vamos lá. Nós gostaríamos de fazer uma perguntinha aqui para o senhor. Vamos lá. Essa pergunta é sua, amiga, eu acho, né? Vamos lá. Isso, a última, né? Uma pergunta que não quer calar. O que é que te inspira hoje, né? Diante de tudo isso que aconteceu? Qual foi a lição que você tirou? Muito boa, essa pergunta me fez, assim... Esse suspiro não foi, mas foi de realmente, assim... Vem lá, a resposta vai vir lá do âmago, vai vir lá de dentro, tá? Só para finalizar, quando eu digo o que eu vou dizer, muita gente pode causar um impacto estranho, mas, a priori, o câncer que eu trato, glioblastoma, e eu até digo, podem pesquisar, e não só no Google, pode pesquisar no PubMed. Quando eu fazia radioterapia, a mamãe foi, me
me enredar, como a gente diz. Foi Bem lá, cearense. chegou pro médico lá, pro radioterapeuta, e disse, olha, esse menino só quer saber, ele quer saber demais. Vive pesquisando coisa da internet. Aí ele disse, não, mas não vá no Google, não. O Google erra, tem muito exagero. Eu disse, doutor, assim, eu fiz mestrado, doutor. Eu pesquiso no PubMed. Aí ele fez assim. Aí ela disse, tá vendo? Ele disse, não é que ele esteja errado, não. Que o problema é que no PubMed ele tá vendo a realidade nua e crua. Isso é verdade. A realidade nua e crua, que hoje Dói, eu né? falo com aceitação, graças a Selênia, minha psicóloga maravilhosa. Que linda. Essa aceitação eu devo a você. Mas sim, esse câncer não tem cura. Sério? Eita, fomos juntas. Eu sabia que eu ia Eu tomei causar. Eu guardei esse. Sério? Eu guardei esse plot twist pro final. Ai, doutor, deu um... Assim, me deu um susto, sei lá, deu uma sensação... Lembra que eu falei que eu Impactante, estava foi bem. passando por um grande funil que ia. Isso. Eu completei em abril 1 ano de tratamento. Sim. Só 35% completam 1 ano vivos. Caramba. Mesmo fazendo o tratamento direitinho. Mesmo fazendo tudo, mesmo removendo o tumor completo. Doutor, só uma pergunta, foi removido completo? do senhor? Foi. É É lógico, porque- melhora o prognóstico, sem dúvida. Sim, sim. Mas eu vou já contar rapidinho também Tá. a minha historinha pré-rádio para vocês verem que loucura. Tá. E que eu já vivenciei milagres e eu acredito Sim, em milagres. com certeza, é um fico milagre. eu não senhor. vivo à espera de um milagre. Eu vivo. Eu vivo. Simplesmente vive. Mas creio que Isso. milagre, né? Creio e já vivenciei já. isso que é possível. E vivencia, né? Mas é outro dado. A gente sabe que só é considerado remissão quando a gente completa 5 5 anos anos. sem a doença. Isso. Sabe qual é a taxa de remissão para o glioblastoma grau 4 em 5 anos? Ah. 5%. Eita, É pesado. É pesado. pesado. É pesado. Chega, Você- arrepiei aqui, ó, Eu- até o Eu fio. senti Sentiu? aqui. Sim, eu também. Ai, meu Deus, pois é. Então, é impossível? Não, mas é Não, tipo assim, você não sai é de um impossível. grande Quando tiver funil 1%, é possível. é uma angústia grande. Pra Para uma vocês angústia. terem ideia do que é a loucura que esse tumor é, do que essa doença é, como eu falei, operei em abril, removi completo o tumor, fiquei naquela espera para chegar a biópsia. Então, quando chegou o resultado, fui no oncologista, dei entrada no processo burocrático do plano de Sim, saúde para sim. começar a radioterapia. Fiz lá no CRIO também. Eu também. Tenho uma gratidão imensa É. por aquele pessoal lá do CRIO, porque me devolveram a vida também. Mas, para surpresa minha e de todo mundo lá, como é um câncer cerebral, vocês imaginam que a radioterapia no cérebro, a É. gente corre o mesmo risco da cirurgia. Caramba. Então, eu podia ficar cego, paralítico e eu Foram podia quantas morrer. radioterapias? Foram 30 sessões de radioterapia. Então tu correu o risco De 31 vida, vezes, né? exato, com a cirurgia e mais 30. Eu não sou gato, não, eu sou mais que gato. Não tenho 7 vidas, não, eu sou gatão, eu tenho mais de 30. Mas, gente, a gente faz uma máscara que fica preso na maca, né, para não mexer a cabeça, para não... Mas eles fazem um exame, uma tomografia lá mesmo, que é para mapear o nosso cérebro, e através daquela tomografia ele vai, como é que chama? Direcionar o raio-x. O raio-x, não, desculpa, a radiação, radiação, o feixe de radiação, para a região onde ele quer. Sim. Primeiro, o glioblastoma, 100% existe infiltração tumoral nos tecidos vizinhos. Eita. Um neurocirurgião americano faz a seguinte analogia que eu amo. Ele diz, olha, o que é a infiltração tumoral do glioblastoma? Imagina que teu cérebro é um prato de espaguete. Sim. O tumor é a almôndega. Nós, eles neurocirurgiões, podem abrir o cérebro isso. e tirar
a almôndega completa. Sim. Mas sabe qual é o problema? A infiltração tumoral é o molho de tomate. Eita. Então o molho de Espalhou tomate todinho. está no É, cérebro inteiro. sim. Para provar que isso é verdade, quando eu fiz a tomografia para começar a radioterapia, tinha, eu costumo brincar dizendo assim, um filhote de alien, um ovo de alien chocando já na minha cabeça. Eu tirei completo e menos de 40 dias depois tinha outro tumor, uma metástase. Metástase. Agora adivinha onde? Ah. Primeiro, do outro lado. Eu tirei o tumor do lado direito, a metástase estava do lado esquerdo, colado a uma estrutura chamada tronco cerebral. Caramba. Para quem não é da área da saúde, gente, o tronco cerebral é uma estrutura altamente... como é que chama? Não pode nem olhar para ele direito, porque ele controla a respiração e o batimento cardíaco. Primeiro de tudo, era inoperável. Meu Deus do céu. Era um tumor numa região inoperável. O senhor é um milagre. O médico disse que olhou para aquela tomografia, botou a mão na cabeça e disse, bom, se eu não tratar o Rafael, ele vai morrer em no máximo 2 meses, porque o tumor vai comprimir o tronco cerebral e ele vai ter uma parada cardiorrespiratória e vai morrer. Agora, se eu tratar o Rafael de forma convencional, a radiação vai resvalar no tronco cerebral e ele vai morrer na mesa de radioterapia. Eita. E aí ele foi quebrar a cabeça, e aí ele diminuiu a dose de radiação, fez umas curvas, e ele achou de verdade que ele ia fazer um tratamento paliativo. Tipo assim, ele lavei minhas mãos, fiz o que eu podia fazer, mas ele não acreditava que essa metástase ia regredir. Olha aí, que lindo. A metástase regrediu, e ele olhou para mim na última sessão, eu sabia, mas não sabia a fundo isso. Então eu ia pro CRIO brincando, rindo, era meu passeio. Eu me arrumava, porque eu vivia trancafiado dentro de casa, você sabe. Então, oba, hoje eu vou pro CRIO. Vou sair, tá vendo, gente? Me arrumava, chegava lá dando bom dia, boa tarde para todo mundo. Mas não sabia eu que estava correndo sério risco de morte ali. Então ele disse, Rafael, até hoje, e aí eu dou outro coraçãozinho para o doutor Pedro, que foi o radioterapeuta Pedro Pinheiro, Pedro Português. Ele disse, Rafael, eu tenho 3 milagres na minha carreira, você é o quarto milagre que eu tenho. Isso quer dizer que eu estou curado? Infelizmente ainda não. Tem que esperar os 5 anos. Tem que esperar os 5 mais anos 4, e mais assim, 4. Vai. Sim, vai dar certo. Mas eu acredito, eu já vivenciei um milagre. Com certeza. Então, doutor. hoje, o que me move é passar à frente exatamente isso, essa esperança. Não deixe de acreditar. Eu estava conversando um dia desse na sala de oncologia, onde eu pego a medicação de quimioterapia. Estávamos conversando eu e uma senhora com câncer de mama metastático, com metástase óssea, e ela disse, eu sou incurável. Aí eu olhei para ela e disse, eu sou incurável. O olho dela brilhou, e ela olhou para mim e disse assim, olha, viva, pinte seu cabelo, mude o seu estilo de roupa, vá olhar o pôr do sol, faça o que você abrace, tem vontade. sai abraçando as pessoas na rua e dando... Se alguém achar que é doido, não tem nada não. Dizendo assim, eu sou feliz. Mas espalhe essa felicidade. Isso. Eu chego de repente num local, eu digo, oi, tudo bom? Eu sou Paloma Neves, e você, quem é? Aí a pessoa olha assim... E agora, depois do podcast, né? Tamo junto. Que ela chega pros postos, pros frentistas, né? Segue aí, pega aí teu celular, segue aí a gente. Tamo junto. Esse sou eu hoje também, viu? Exatamente. Então, assim, a mudança, ela vem, mas como diz aqui o cearense, de com força, né, doutor? Sim. De com força. Então, nós temos que mudar de uma maneira... Porque senão nós não conseguimos
termos força para continuar, né? Sim, sim. Né? Doutor, é o seguinte, nós vamos fazer aqui também algumas outras perguntas. Sim, sim. Né? Essas são um pouquinho mais rápidas, porque a gente está Certo. com algo. Nosso tempo está um pouquinho corrido, porque o papo é tão entendi gostoso. Tô brincando. Não. O papo é tão bom, 10 tão minutos, bom de né? ouvir. Uns 15 mais ou menos, né? Tão bom de 10 ouvir, né? Assim, 10 minutos, porque tem que liberar o estúdio. verdade. São 10 minutos. Sim. Gente, é ao Ok. vivo, tá? Ao vivo é assim que a gente fala, tá? Então, assim, de maneira um pouco mais. Não que o senhor tenha sido. Conhecimento que o senhor tem. Eu acho que ele tem que vir aqui mais vezes, mais, com que é muito certeza. conteúdo. Não me chame, não, que eu venho. Já está Eu chamando, quero já curso estamos VIP, chamando. viu? Eu quero curso VIP. Com porque- certeza, com certeza. Então, aqui, ó, a perguntinha. O senhor pode dizer qual foi o seu maior fracasso? Pergunta complexa. É. Mas, às vezes, a gente, como pai, como mãe, a gente acha que está dando o melhor, a gente É. sempre quer dar o melhor. Verdade. Mas, às vezes, nessa Pequeno. tentativa, eu consegui exatamente ressignificar a relação com a minha filha de uma que forma lindo. tão positiva e tão linda Que lindo. que ou eu olho para trás e não fracasso, mas eu digo assim, hoje eu sei que eu não quero ser aquele pai, Entendi. mas eu já me perdoei. E vamos lá. Rafael Ramos, na outra, amiga. Rafael Ramos, como é que ele classifica hoje? Eu perguntei do fracasso, né? Agora, a sua força. Qual é a sua força? Qual é a força hoje do Rafael Ramos? O nome, essa Vamos força tem nome, é Bianca. Oh, que Os filhos lindo. são- Essa força tem E nome, é minha a filha. pergunta que não quer calar. Que lindo, lindo. A pergunta que não quer calar será a última, feita pela minha amiga Ingrid. E depois nós vamos para um ping-pong e depois o senhor faz as considerações finais. Tá bom? Essa aqui, amiga. Vai lá. Me diga algo interessante sobre você que eu não faço a menor ideia. Então, Eita, só para ela, só para nós. Hoje eu sou ó. uma pessoa Só que bem não. profunda e eu também gosto de deixar essa dica. Estudem uma filosofia chamada estoicismo. É uma filosofia que fala sobre a morte. Que E aí massa. todo mundo já torceu o nariz, É. mas ela ensina a viver. Certo. Interessante. Muito interessante. Doutor, agora nós vamos fazer um ping-pong com o senhor. Se o senhor quiser dizer só uma palavra, tudo bem, mas se o senhor quiser falar mais alguma coisinha, Certo. beleza. Vamos lá. Profissão. Cirurgião, dentista, harmonizador facial. Show. Felicidade. Família, Desirê. Lindo. Que lindo. Alegria. Estar bem. Que lindo, que lindo. Família. Hoje, Desirê, Bianca, Gabriel. Lindo. Agora, bem forte, morte. Aquilo que a gente não pode fugir. Verdade. E aí, rapidinho, eu sei que é Por rápido. favor, O eu livro já que ia você pedir. falou, né? Ó, essa paliativista aí, todo mundo, médico paliativo, mas procurar esse esse livro é livro. outro Deixa que eu bater ensina uma a foto viver, dele. tá? A morte é um dia que vale a pena viver. A gente tem tanto medo da morte que a gente, às vezes, deixa de viver com medo da morte. Verdade, concordo Então, plenamente. aceitemos que é algo Sim, que um vai sim. dia vai acontecer. chegar. Sim, sim. E vida. Vida. Aprendizado. Forte, viu? Chega, eu chorei, me emocionei agora. Que Foi. lindo. E Aprendizado. agora, por último, Sempre. amor. Desirê. E nessa Desirê é a tua namorada? Ela está ali, a esposa É o dele, amor o da amor minha da vida vida. dele. Agora o senhor vai Deixar a mensagem. deixar a sua mensagem, né, para todos os nossos ouvintes. Olhe para a câmera. Essa por do favor. meio, né? A do Então, meio.
A da verdade. Gente, primeiro de tudo, obrigado de verdade, Paloma, obrigado, Ingrid. Prazerzão revê-la, prazer conhecê-la. Prazer demais ter esse momento com vocês aqui, que para mim foi uma conversa com cada um de vocês que estão aí em casa assistindo, e que eu possa ter levado essa mensagem de que esperança, que não, assim, se deixa abater. Nós somos humanos, tá? Sim. A gente não é máquina, Sim, a gente tem certeza. sentimentos, a gente tem medos, Sim, mas não vá deixar de viver por isso. sim, Viva, seja feliz, alegria nas pequenas coisas, tá, gente? claro. E Certeza. conscientização, viva bem, bebam muita água e não julguem ninguém. Esse é o Isso principal que eu acho que eu queria deixar. Parabéns, doutor, e muito obrigada. Foi um prazer. Rafael. Eu que agradeço, gente. Ele Obrigado deixou de a gente verdade. com sede de querer mais informações, mais... Eu sou Verdade. aquela visita chata que eu digo assim, olha, não chame não que eu Jamais. venho. Não, é aquela visita que Eu não gosto de falar não, eu amo. amamos, né? É aquela visita que com certeza irá estar sempre conosco, né, amiga? Opa! Será um prazer Então, galera, a gente recebê-lo. se vê depois. Com certeza. E traga amigos também, tá, doutor? Espero, por Qual é o teu favor. Instagram, Rafael? Deixa aí pra gente. Ah, pro sim, pessoal. seu galera, Instagram. segue lá, ó. Somente, Rafael, Ramos. Pronto. Somente Rafael Ramos. Pronto. Então, gente, vamos seguir o doutor Rafael. A gente, infelizmente, precisa encerrar o programa, né? Até É. sábado que vem. É, exatamente. Continuamos. Muito obrigada e boa tarde. Bom dia. Bom dia, galera. É porque já tá perto de Bom encerrar, dia, boa tarde, né, boa gente? noite. Já tá perto de encerrar. Já tá perto de chegar meu dia, eu já digo é meu de boa tarde. Mas enfim, bom dia ainda. Podcast Donas. O câncer e suas cores. Com Ingrid Rosa e Paloma Neves. Podcast Donas.